Olá, eu sou Josi Trongeisler, jornalista. Estou aqui hoje com o Dr. Marcos Vieira, médico nefrologista. E este é o ProRimcast, o videocast sobre saúde e prevenção da ProRim. A falta de acesso à água potável impacta mais de 32 milhões de pessoas e cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Essa falta de acessibilidade reflete em problemas na saúde para a população que diariamente sofre hospitalizada por doenças provenientes dessa falta de saneamento básico. E para falar sobre este assunto, trouxemos para o ProRimcast a engenheira Luana Sivert Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, e a Giana Gomes Moraes, que é coordenadora do setor de nutrição da Fundação ProRim. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a Luana, então, né? Luana, nós tivemos um início de 2024 com temperaturas bem elevadas aqui no Brasil. E cada vez mais a gente sente esse efeito do aquecimento global, né? Isso impacta diretamente na vida das pessoas. Qual a importância de um olhar mais atento para o saneamento básico frente a esta situação? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de poder estar aqui participando desse episódio do podcast falando de saneamento básico. Falando um pouquinho a respeito de mudanças climáticas, né? A gente tem sentido na pele a alteração, né, da temperatura do planeta Terra. O Rio de Janeiro teve episódios aí de sensação térmica acima de 60 graus. E quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está falando em mudança também no regime de chuvas. Então, a gente tem locais, por exemplo, do nosso Brasil vivendo dificuldade com escassez hídrica, ou seja, poços secando, poços artesianos, onde a população às vezes se abastecia daquela água que estão muito mais intermitentes, tem épocas do ano que esses poços secam. A gente tem, por exemplo, muitas chuvas concentradas, como aqui na região sul a gente tem sentido, né? Isso traz também episódios de cheias bastante recorrentes. Isso faz com que as pessoas tenham contato, quando a gente não tem acesso, por exemplo, à coleta e tratamento de esgoto, com que as pessoas tenham contato com esses patógenos vindos do esgoto bruto que é lançado na natureza. Então, eu diria que esse aumento da temperatura do planeta Terra tem feito com que o regime de chuvas fosse alterado, consequentemente a vazão dos nossos rios, a vazão dos nossos poços, e isso vai impactar, né, na quantidade de água disponível para a população durante diferentes estações do ano e também na qualidade, né, da água dos nossos rios quando a gente fala aí de esgoto bruto sendo lançado, né, e das pessoas tendo contato com esse esgoto bruto quando a gente tem episódios de cheias sucessivas. A gente teve até aquele episódio que faltou água em São Paulo, né, que ficou muito conhecido, né, porque começou a faltar durante uma seca muito grande, aí, um período de seca muito grande há uns anos atrás. Sim, o sistema Cantareira. E hoje a gente está numa situação, na verdade, de chuvas na região de São Paulo pior do que lá em 2016, que foi quando aconteceu esse episódio. A grande questão é que esse episódio fez com que a Sabesp, que é a concessionária que atua lá, fizesse uma série de obras que garantisse uma interligação de diferentes sistemas para que houvesse água disponível. Se nada tivesse sido feito, hoje a gente estaria vivendo uma seca pior, uma escassez pior para a população do que lá em 2016. Sabe que uma situação importante, falando em escassez de água, a gente vive na área renal, de estudo da área renal, e isso aqui cabe muito para a Giana comentar, uma doença que é uma doença renal de causa desconhecida, que isso foi há uns 10, 15 anos atrás muito falado e estudado, reconhecido, na região da América Central, em algumas regiões da Ásia, mas isso também veio aqui para o Brasil, que é as pessoas que são expostas ao calor, as pessoas que não se hidratam adequadamente ou que não têm acesso à hidratação, e elas acabam desenvolvendo uma doença renal, né? Seja
doença renal crônica, sejam outras coisas, não é, Giana? Uhum. E aí vem essa importância de hidratação, né? Na verdade, já tem várias linhas de pesquisa, né, em várias populações que estão mais expostas a esse calor excessivo, a altas temperaturas, mostrando o desenvolvimento de uma doença renal meio sem justificativa, assim, né? Aparentemente só pela desidratação mesmo, pela falta de acesso à água. Um problema renal bem frequente, que já é bem frequente, que aumenta consideravelmente com o calor, inclusive são a formação dos cálculos renais, né? Já se tem dados aí que com o aumento de 1 grau, por exemplo, de temperatura, a gente pode aumentar em 7 mil casos por ano de internações por formação de cálculo. Então, essa elevação da temperatura e a falta do acesso à água pode levar, né, esses pacientes a terem mais formação de cálculo e até outras doenças renais até que não são derivadas de cálculo, mas que podem afetar a taxa de filtração deles. E Luana, como é que a gente pode tentar reverter um pouco essa situação, então, né? Tantos reflexos diante disso, aumentar o acesso da população à água, aumentar o tratamento de esgoto. Como é que a gente pode trabalhar isso? Bom, a gente precisa ter sistemas alternativos, né? Então, assim, por exemplo, o que os municípios têm feito? Bom, essa parte da cidade, ela pode ser abastecida tanto por um rio A quanto por um rio B. Eu posso ter também, por exemplo, um sistema alternativo de captação de água de poço. Por quê? Porque se baixa a vazão em determinado local do rio, eu tenho um plano B, né? Eu tenho uma adaptação nesse sistema de distribuição. Ou ainda a criação de reservatórios grandes de armazenamento de água. Mas aí também existe uma controvérsia, porque a partir do momento que eu armazeno água, que eu deixo a água parada, eu pioro a qualidade dessa água, né? Mas a gente precisa ter um plano de gestão de risco, né, para o abastecimento de água, pensando como fator de risco as mudanças climáticas. É uma realidade que lá atrás a gente não precisava pensar, mas que infelizmente agora é uma realidade posta, né? Então, essa gestão de risco tem que levar em consideração, né, o fato de a gente poder ter sistemas alternativos de abastecimento de água. E usar tecnologia a favor, né? Hoje, assim, eu vejo sistemas rurais, sistemas bastante distantes. A gente tem hoje, gente, com a internet das coisas, sistemas que operam à distância, que eu consigo botar cloro num poço lá na região amazônica, sem ter que deslocar um operador até lá para garantir a qualidade dessa água, né? Então, eu diria que, primeiro, a gente precisa priorizar o saneamento básico, né? Hoje a gente tem mais gente, eu até comentava com o doutor antes, sem acesso à água do que sem acesso à internet. A gente não vê muitas vezes o valor... Isso é um dado importante, né? A gente não vê o valor da água, né? Então a gente precisa pedir, eu quero água potável na minha casa, eu quero coleta e tratamento de esgoto. Porque a gente está o tempo inteiro estimulando as pessoas, né? Principalmente na minha área, estimulando as pessoas a tomarem água o tempo todo, né? Tratamento conservador, população em geral, mesmo sem nenhum tipo, né? Essa é uma orientação primária, né? Tomar água, aumentar a ingestão hídrica. E agora, o problema é da qualidade dessa água, né, Luana? Porque, na verdade, são 2 problemas, né? A gente aumentar a ingestão hídrica e se não tiver qualidade, na verdade, a gente está aumentando o risco de doença. Sim. Né? E aí, que nessas áreas a gente conseguiria controlar a qualidade dessa água de uma forma que ela não que fosse totalmente livre de patógenos? Existem. Hoje, assim, a gente tem, a depender da qualidade da água bruta que a gente estiver captando, seja de um rio, de um poço, a partir daquela qualidade a gente consegue ver qual é a melhor forma de tratamento dessa água, né? Se vai ser apenas uma dosagem de cloro, se vai ter que passar por um filtro, ou qual é o tipo de tratamento adequado. E hoje, com a internet das coisas, a gente consegue sim estabelecer em tempo real essa dosagem à distância, né? Então, isso facilita muito enfim, a garantia de que a água vai ser entregue dentro dos padrões de potabilidade. Mas tem um ponto que a gente não pode esquecer, a gente sempre pensa na água, né? Uhum. E muitas vezes a gente não dá valor à coleta e tratamento do esgoto, porque a bacia hidrográfica ela é a mesma. O rio que eu estou captando água para abastecimento humano é o rio que a gente está lançando o esgoto bruto quando o esgoto não é tratado. É a cidade, a jusante, que vai estar captando essa água suja. E é cada vez mais difícil e mais caro tratar essa água se a gente não tiver coleta e tratamento do esgoto, né? Então, as nossas bacias hidrográficas, elas vão ficando mais poluídas, né? E aí vem um
ponto que tu citou. A qualidade da água que está sendo distribuída. Claro, a concessionária, ela precisa seguir, né, todas a portaria do Ministério da Saúde, entregar essa água dentro dos padrões, mas quanto menos coleta e tratamento de esgoto a gente tem, vai ficar mais difícil tratar essa água. E o que daí isso depende muito do poder público, depende das pessoas, como é que é essa... Bom, a gente tem hoje, né, uma lei, que é um marco legal de saneamento básico, que estipula que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Infelizmente, hoje, 84,9% tem acesso à água, né, e 55% tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Então, o nosso desafio é enorme, né? Primeiro ponto é, eu como cidadão, eu preciso saber, na casa que eu moro, no prédio que eu moro, tem acesso à água e coleta e tratamento de esgoto? De onde vem essa água que eu tô tomando? Porque às vezes eu tô tomando água de poço, achando que essa água está dentro dos padrões, e assim, existe uma contaminação cruzada muitas vezes do esgoto bruto na água de poço. Se eu tô tomando água de poço achando que aquela água tá 100%, se eu não faço análise de qualidade dessa água, né? Então, eu preciso saber aonde eu tô morando, eu tenho água da concessionária, eu tenho coleta e tratamento de esgoto. Se eu não tenho, eu tenho que exigir. Tem todo um processo na água de poço para você avaliar também se não tem carga de ferro Nossa, metais pesados. Sem uma dúvida. série de ações que também podem impactar na saúde das pessoas. Inclusive, se ela é muito rica em cálcio, em sódio. Intoxicação de minerais. Porque a gente não vê muitas vezes isso na água, a gente acha que não tem, né? E às vezes tá se prejudicando por conta disso. E então, assim, o município, né, constitucionalmente, ele tem a responsabilidade pela universalização do saneamento. O município ele pode delegar esse serviço para uma concessionária estadual, para uma concessionária privada, ou ainda exercer a própria titularidade e, como aqui no caso de Joinville, né, ter uma empresa pública municipal que realize esse serviço. Mas ele precisa atingir essa meta. Então, para isso, ele tem que estar fazendo alguma coisa hoje. Então, e aí, qual é o plano? Quanto que teria que estar evoluindo por ano? Quais obras que teriam que estar sendo feitas? O quanto deveria estar sendo investido em saneamento básico? Eu gosto da métrica do investimento, porque o investimento vai se traduzir em obra, que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. O Brasil hoje investe R$111 por ano por habitante em saneamento. Para a gente atingir as metas do marco, a gente deveria estar investindo R$231 por ano por habitante. E aí, pega a região norte e nordeste, cara. O Acre investe R$3 por ano por habitante. Como é que vai mudar a realidade? Não tem como. Qual que é a região do Brasil mais crítica em relação ao acesso à água e também ao tratamento de esgoto? A região mais crítica é a região norte, né? É até é engraçado falar isso, porque assim, poxa, é a região amazônica, aonde a gente tem rios enormes, maior fluvial, né? Onde a gente tem toda uma biodiversidade, nossa, e é lá, muitas vezes, que a população acha que a água é infinita, né? Que a água nunca vai acabar, que a água sempre vai ter na qualidade e na quantidade necessária. A gente tem assim, por exemplo, Porto Velho, em Rondônia, que é uma capital, tem 41% da população com acesso à água. Então, imagina, vocês estão aqui falando da importância de ter acesso à água ou de consumir a água para garantir a saúde da população. Imagina uma população onde apenas 41% tem acesso à água potável, gente. Essa população está buscando água de algum jeito. Sim. Né? O consumo existe. E ele é inferior ao necessário, porque é muito mais difícil tu conseguir a água onde não tem. A população está bebendo menos água do que o necessário, provavelmente, e ainda com uma qualidade pior. E uma região quente, né? Tem mais isso. Muito quente. E daí vem de encontro o que a gente tem visto de aumento de doença renal sem essas justificativas, né? E a gente consegue perceber, Giana, o Dr. Marcos, essa diferença da doença renal pelas regiões do país também? Olha, não vejo que não sei se no Brasil tem um estudo que mostre a diferença de doença, da prevalência, né, a incidência de doença entre regiões, mas a gente sabe que existem alguns locais que têm mais descrições de injúria renal aguda e crônica e, em consequência, por exemplo, ao trabalho
na agricultura de quem faz colheita da cana-de-açúcar, que é ali na região do interior de São Paulo. Fiquei aqui pensando, enquanto a gente estava conversando, existe uma cultura no Nordeste das cisternas, né? E de ter água na própria casa. Existe, inclusive, isso é uma política pública, né? De estímulo à pessoa a fazer uma cisterna na sua casa, receber água. Fiquei pensando, essas pessoas são cronicamente desidratadas, porque elas estão sempre se restringindo para não faltar água na sua casa. Estão sempre economizando. Vem por caminhão-pipa. Como não estudar, né, isso? Porque existem, né, na literatura, né, Giana, vasto número de artigos mostrando que a desidratação crônica causa, né, lesões renais. Então, pode aumentar em 30% em locais, mas quando o aumento da temperatura, né, as chances de doença. Basta a gente pensar, né? Quando a gente viaja ou quando a gente não tá... Eu tomo água da torneira, né? Então, assim, quando eu tô em casa, tô tomando água o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo todo, né? Porque tem água fácil, é só pegar a torneira, abrir a torneira, tem água. Agora, quando a gente viaja, a gente já se restringe um pouco, porque não tem água fácil, tem que comprar água, daí tu já pensa, e aí a gente já começa a sentir os efeitos, não vai no banheiro direito, né? Então, na gente, a gente já consegue sentir. Imagina quem vive isso cronicamente. Quem tem que restringir, porque, cara, é aquilo ali de água que tem para cozinhar os alimentos, para tomar banho, para fazer o mínimo, para a higiene das meninas no período menstrual. Tudo é aquela água que chegou daquele caminhão-pipa, que a gente não sabe de onde ele pegou, né? Começa por aí. Que muitas vezes a gente não sabe a qualidade dessa água que vem, né? Mas e que o caminhão consegue abastecer, sei lá, uma vez por semana. Existe a importância da qualidade da água da diálise também, né, Jean? Né? Que, né, inclusive... tem uma série de regras para dar uma água de qualidade lá atrás, em 1994, teve um grande problema numa cidade no interior, em Caruaru, que faltou água na região e aí eles trouxeram de um caminhão-pipa e teve uma contaminação extremamente importante que mudou, inclusive, o processo de todo o Brasil de como cuidar da água, tal, dos tratamentos de hemodiálise para que não houvesse mais essa fatalidade, né? Então, realmente, né, você tem toda a razão que essa água que vem do caminhão-pipa é uma água que precisa ser tratada depois também, avaliada para... Não é a solução daquele momento, né? Mas, com certeza, ela tem que passar por um tratamento, né? Ô, Giana, quando a gente fala em água, assim, a água também ela pode ser utilizada pelas pessoas para se hidratar, mas muitas pessoas também tomam outras bebidas que também causam, falam, não, vou me hidratar, mas vou tomar suco, Gatorade e tal, e a doença renal pode... Como é que é essa? Na verdade, nada hidrata igual a água pura, né? A água pura que realmente hidrata. Quando a gente fala de uma correta hidratação, até para prevenir doença renal, para diminuir a chance de uma desidratação, é água pura. A gente até pode saborizar a água, né? Mas agora, suco não tem esses efeitos. Todos os estudos positivos e relacionados à hidratação é com água. Se você vai para uma bebida açucarada, por exemplo, faz efeito contrário, né? Ele pode até aumentar o risco de outras coisas, por exemplo, de cálculo, né? Aumenta consideravelmente quando é um líquido açucarado, uma bebida doce ou até uma bebida alcoólica, enfim. Então, o certo é a água mesmo, a água pura. É isso que hidrata. Então, é cultura, negócio de tomar refrigerante com abacaxi e tal, né? Não dá certo, né? Galera, não, mas é que isso aqui dá certo. Isso A gente vive uma série de culturas assim que a gente até tem que respeitar, porque muitas vezes se estudam as culturas e se descobrem soluções para, né? Então, isso é importante. Mas a hidratação realmente, a cultura popular também usa a hidratação para prevenir cálculo, para falar, não vou ter mais pedra e tal. Então, isso é positivo, né? Mas de vez em quando vem também ações
que a gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Né? Que o açúcar realmente e as bebidas com muito sal, né? Muito sódio, né? Podem ser prejudiciais. Igual os isotônicos que o doutor falou, né? Na verdade é sódio e potássio, então pode fazer o efeito contrário, né? Não da hidratação que a gente está esperando. Olha só. E eu fiquei pensando nessas pessoas, né? Que elas usam o caminhão-pipa para tudo, né? Então a gente está sempre estimulando, tem que tomar bastante água, bastante água. Com certeza elas vão tomar água só em sensação de sede, né? Sim. Né? E a gente já sabe. Quando já estão desidratadas, isso né? Isso que eu ia falar. Na verdade, a gente já sabe que quando a gente tem a sensação de sede, você já está um bom percentual desidratado, principalmente, né, pessoas de mais idade. Ou seja, né, só por aí já é o risco, né, de qualquer uma dessas doenças, porque elas não vão ter esse estímulo para tomar água. Elas não podem, muito pelo contrário, elas vão esperar sentir sede, a necessidade de não aguentar mais para tomar água, né? Não, e às vezes assim, a gente tá falando aqui de quem não tem acesso à água, né? A rede de água. Mas também tem locais em que a água chega uma vez por semana. Tem rede, mas não chega. Uma vez por dia? Uma vez por semana? Uma vez por semana, uma vez por dia. E às vezes não tem reservação, não tem um reservatório na casa. Uhum. E aí o único horário que pode lavar roupa é na madrugada, que quando chega a água, então é na madrugada, vai acordar para tomar água, daí vai reservar, entendeu? Então acho que é bem crítico a gente não ter esse básico, porque todo o resto tá comprometido, né? Todo o resto. Isso custa também para a sociedade, né? Sem dúvida, né? Porque a gente tá falando de... Quando a gente... o número de doenças de veiculação hídrica, né? São 191 mil internações por doenças de veiculação hídrica no nosso país e 2.306 mortes. Né? A maior parte dessas internações são em crianças de 0 a 19 anos, né? De doenças de veiculação hídrica. E aí a gente só tá falando em quem foi internado. Eu não tô nem falando naquele que foi ali na farmácia, que foi no PA, só se constar que teve a diarreia, foi no PA. Que nem procurou. Que nem procurou, né? Então, isso é custo por quê? Porque eu tô tendo que usar o sistema público de saúde para tratar algo que o básico faria com que isso não acontecesse. O acesso à água e coleta e tratamento de esgoto evitaria esse custo com saúde. E tem um outro ponto que é a produtividade, né? Porque não é só o custo com saúde. Cara, a criança que fica doente, né? Ela tem um prejuízo, e aí eu sou engenheira, não sou médica, né? Mas ela tem um prejuízo no seu desenvolvimento físico, intelectual, neurológico. Claro. Essa criança, ela não vai querer ir para a escola com tanta frequência. E aí, isso vai impactar na escolaridade média futura. Hoje, quem tem acesso ao saneamento tem uma escolaridade média de 10 anos, quem não tem de 12. E isso vai impactar na nota no Enem, que vai impactar na renda média futura. Então, eu não estou falando só de um custo com saúde. Eu estou falando de um não desenvolvimento de uma geração jovem que é a mais afetada pela falta de saneamento. E aí afeta também, né, a família em si, porque se a criança fica doente, a mãe não pode trabalhar. Tem todo um... As mulheres são as mais afetadas pela falta de saneamento, né? Infelizmente. Porque a menina, no seu período menstrual, quando ela não tem acesso à água ou coleta e tratamento de esgoto, o número de doenças ginecológicas é muito maior, ela não faz a sua higiene íntima, ela não vai para a escola por vergonha, né? Então, pra gente que tem o acesso, isso parece tão distante. Tão distante. Mas não tá distante, sabe? Só que as pessoas têm vergonha de falar. Mas o que você falou a respeito de as pessoas recebem o caminhão-pipa e aí ficam desidratadas cronicamente porque não utilizam, porque precisam, né? Obviamente, existe... Não, é que precisa fazer uma gestão daquela água, né? E ainda tem que ferver a água, tem que filtrar a água. Existe um processo do qual, às vezes, está fora da realidade do que a gente está, né, buscando orientar as pessoas, né? Fala assim, não, né? Mas onde tu vive? Como é que é a tua casa, né? Isso exige todo um cuidado em volta e aí abre a importância da equipe multidisciplinar. Chega água todo dia na tua casa? E aí a falta desse acesso à água, né, doutor, faz com que as pessoas não tenham água para cozinhar, né? Que a gente falou. E aí aumenta
a ingestão de produtos industrializados. E aí afeta também, né, a doença renal, né? Afeta os rins, né? Tem toda uma questão... Na verdade, aumenta o consumo de aditivos, né? De processados, que a gente já sabe os efeitos bem negativos para a saúde em vários tipos de doença, não só na doença renal, mas na doença renal também. E complementando o que você estava falando mais da população jovem, né? Com esse efeito a longo prazo, mas a gente já tem estudo mostrando, por exemplo, existe a doença renal aparece também em trabalhadores mais de chão de fábrica, que tem as caldeirarias, né? Regiões com calor. Caldeirarias que tem muita alta temperatura, que na verdade eles acabam não se hidratando e também para não perder tempo, assim, eles não vão no banheiro, né, e ficam expostos a temperaturas muito elevadas durante muito tempo, causando desidratação, podendo até ter um aumento de creatinina, que é o problema renal a curto prazo também. E aí teve um estudo que avaliou esses mesmos trabalhadores, né, fazendo paradas estratégicas. A cada 40 minutos vai parar 10 minutos para tomar água, para se hidratar, para ir no banheiro, fazendo as paradas tanto de descanso para sair das altas temperaturas quanto para se hidratar. E mesmo que eles percam esse tempo de trabalho, né, diminuam esse tempo que eles estão trabalhando, a produtividade deles aumenta. Eles são mais eficientes. Então não é só na população, hoje já, né, de quem já está no campo de trabalho já influencia isso com trabalhadores de fábrica, mas acredito que a mesma coisa nos agricultores e quem está trabalhando embaixo do sol, enfim, né? Sim. Varredores de rua, né, gari. Sim, com certeza. Isso vem dentro da gestão da qualidade da empresa, né? Então, essas empresas que são já maiores, elas têm todo um processo voltado a fazer a hidratação, e também eles dão um soro de reposição para o paciente, porque com eletrólitos, né? Então, deixam isso disponível, né, para as pessoas, para o paciente, para as pessoas que estão ali trabalhando, porque não basta às vezes você só se hidratar, se você está suando, você está perdendo também sódio, né, está perdendo outras coisas, e essas empresas que já têm uma gestão mais, né, voltada, né, aos processos de qualidade e tal, já deixam ali, né, para o bem-estar do paciente. Até porque desidratação causa irritação, a pessoa briga mais, dor de cabeça, a pessoa briga mais em casa, briga mais no trabalho, briga onde ela estiver. Então é extremamente importante isso. A gente às vezes não sabe por que a gente está num dia irritado. Basta tomar um copo de água. Então, eu vou dar uma dica aqui. Às vezes a gente não chega em casa à noite, assim, morrendo de fome. Não parece assim à noite, principalmente, meu Deus, tô com muita fome. Na verdade, muitas vezes você tá desidratado, não é fome. Antes de pensar no que comer, toma 2 copos de água. Se tiver acesso à água limpa. Olha que legal. E falando no acesso à água, a gente cresceu ouvindo falar, né, que a água é infinita. A água é infinita? Ou a gente precisa se preocupar, Luana? A pergunta de R$1 milhão, né? Eu diria que, assim, a gente precisa pensar em ter água na quantidade e na qualidade necessária para as futuras gerações. Por quê? A gente tem muita água, enfim, pouca água doce e muita água que não é doce, né? Mas a gente, com as mudanças climáticas, esse regime dos nossos rios, dos nossos aquíferos, ele tem sido alterado. E com a concentração da população nos centros urbanos, a gente tem uma carga orgânica de esgoto bruto sem tratamento sendo lançado nos nossos rios, que tem piorado muito a qualidade dos rios, né? E tem dificultado muito a gente ter água disponível na qualidade necessária para a população. Os processos de tratamento estão tendo que ser mais ativos, mais caros, mais difíceis para poder chegar na qualidade necessária para abastecer a população. Então, eu diria que se a gente quer, né, ter água
na quantidade necessária e na qualidade necessária para as futuras gerações, a gente tem que pensar em sistemas de distribuição de água eficientes, porque hoje a gente perde 37% de toda a água produzida no nosso país. Então, entre a saída de uma estação de tratamento de água e o hidrômetro da residência, 37% dessa água é perdida. Isso é a média nacional? Média nacional. Uhum. E se a gente, até 2040, se a temperatura do planeta Terra aumentar 1 grau Celsius, e se a gente tiver um crescimento da população na mesma velocidade que a gente tem tido, e a gente não reduzir essas perdas de água, a gente vai ter que captar 70% a mais de água do que a gente capta hoje. Se hoje a gente já tem vivido momentos de estresse, de rodízio, de dificuldade no abastecimento de água, tu imagina lá em 2040, e não estamos falando, não está muito longe de 2040, eu espero estar bem viva e com saúde em 2040. Com certeza. Então a gente precisa realmente pensar, né, em ser mais eficiente na conservação desse recurso hídrico, porque não diria que ele vai faltar, mas na qualidade e na quantidade necessária ele pode ser restringido. A gente pode ter que viver, às vezes, a agricultura, o setor da agricultura que que utiliza 70% mais ou menos, né, da captação do volume de água dos rios, vai ter que ceder parte desse volume para a população, por exemplo, que o abastecimento humano é prioritário quando a gente fala de abastecimento de água. E não estou muito longe, tá? Assim, aqui em Joinville, por exemplo, região do Vila Nova, existe já não uma disputa, né, mas uma dificuldade de outorga na captação de água por conta da plantação de arroz. Então, a gente já vê isso começando a acontecer, né? Poxa, eu vou ter que restringir um pouco aqui a outorga disponível porque eu tenho 2 setores precisando de água, né? E cada vez mais isso se torna mais evidente, né? Então, eu diria que a gente está vivendo aí um mundo um pouco diferente do que lá na época dos nossos pais, dos nossos avós. Olha, eu vejo assim que é um assunto extremamente importante e impactante na sociedade. Olha, quando você fica sem água... É horrível. E se a cidade fica sem água, existe uma movimentação assim que a gente realmente impacta, né? De uma maneira tão relevante, né? E que a gente falou tanto das consequências aqui, mais voltadas para a saúde, mas as consequências sociais são importantíssimas. Você falou de aumento da temperatura, tem alguns estudos que mostram, tem alguns trabalhos, inclusive teve um trabalho recente em inglês, né, Jana, que a gente revisou lá para escrever o artigo. Eles identificaram o aumento das temperaturas nas regiões da cidade. E com a identificação desses aumentos de temperatura, eles viram que as pessoas procuravam mais os hospitais por injúria renal aguda, uma perda da função dos rins. E isso se coloca como uma situação em que as pessoas não se hidrataram adequadamente, não é, Jana? Isso mesmo. Não, na verdade, eles não tinham acesso ou não procuravam e acabavam procurando mais o hospital. A taxa de hospitalização aumentava. A população de idosos também, com certeza, né? Porque eu acho que assim, a nossa geração é uma geração que está mais acostumada, não sei, assim, a gente tem consumido mais água, né? Mas a população mais idosa, ela às vezes esquece de consumir água, né? Tá envolvida. E eles não têm mesmo a têm sensação. Não, a sensação mesmo eles vão perdendo, né? Conforme vai passando os anos, vai perdendo a sensação. A sensação de sede fica quanto mais desidratado você estiver. Então, eles realmente se hidratam menos. Giana, esses produtos, a gente falou dos produtos ultraprocessados, né? Rapidinho, assim. O produto ultraprocessado, ele dá mais sede? Boa parte deles tem mais sal, né? Por causa do sódio mesmo. Desidrata mais, dá mais sede. E a gente... né, sal e açúcar, né? Sim, sal e açúcar, trazendo para nossa realidade, né? Esses dias quentes, tu sai para caminhar na rua... tu volta já com dor de cabeça, porque tu sua, tu vai correr, tu sua muito mais. Então, assim, a gente precisa se atentar à hidratação e que bom que a gente tem água em casa, né? E fácil, né? O assunto é bastante enriquecedor, né? Tem debate para horas, mas a gente vai caminhando para o fim.
Posso fazer uma pergunta? Pode, doutor, claro. Do Instituto Trata Brasil. Sim. Boa, doutor, bem lembrado. Falar um pouquinho do trabalho do Instituto Trata Brasil, então, Luana. Bom, o Trata Brasil é um instituto que foi criado no ano de 2006, na época pelo Amaury Ouzen, quando ele era presidente da Tigre, né? Então, o objetivo foi fomentar o avanço do saneamento no Brasil. Foi uma baita ideia. Hoje nós temos 31 empresas associadas ao Instituto, empresas preocupadas tanto com o avanço do saneamento no país, quanto com a preservação dos recursos hídricos, né? Então, desde Coca-Cola, Softs, que é papel higiênico, a questão da pobreza menstrual das meninas, enfim, temos empresas assim de vários perfis. E o nosso objetivo qual é? Primeiro, conscientizar a população da importância do saneamento. Cara, se a gente tem mais gente que não tem acesso à água do que não tem acesso à internet, é porque a gente tem algum problema. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Eu brinco que o meu sonho é que a dona Maria converse com a vizinha dela lá no muro sobre quando vai chegar a água e a coleta e tratamento de esgoto na casa dela, né? Que a gente tem essa noção que o saneamento vai mudar a vida do meu filho, do meu neto, que eu brigue por isso. Então, esse é um dos nossos objetivos. E o outro é a promoção, então, de conhecimento a respeito do saneamento básico com estudos de repercussão nacional, né, que promovam também, né, a exposição desses dados. Então, o Trata Brasil hoje ele é a grande fonte de informação em saneamento no Brasil. Nós produzimos diversos estudos de alcance nacional e que a gente tem como objetivo, cara, olha aqui, olha a realidade. Então, a gente, por exemplo, publica o ranking de saneamento, avalia 100 maiores cidades. O prefeito de Porto Velho, de Macapá, eles querem me matar na hora que sai o ranking, porque, assim, expõe os problemas, né? Mas o problema, ele precisa ser exposto para que haja uma mobilização pela solução, né? A gente ainda vive no nosso país muitas localidades em que o político, ele pensa que obra enterrada não dá voto. Sendo que a gente precisa enxergar o saneamento básico como um ativo político. Cara, é a chance de mudança, de ascensão social de uma criança. A chegada do saneamento, muitas vezes, né? De mudança de uma geração, de perspectiva futura de uma geração. Hoje, quem mais não tem acesso ao saneamento são crianças e jovens de 0 a 20 anos. Então, a gente está falando de condenar essa parcela da população no seu futuro, muitas vezes, né? Então, esse é o nosso trabalho, a gente trabalha incansavelmente, né, das mais diferentes formas para fazer isso acontecer, e acho que temos conseguido aí ao longo desses anos, né, sempre buscando inovar, mas trazendo, né? Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Enquanto tiver uma pessoa que não tem acesso à água ou coleta e tratamento de esgoto, né, o Instituto estará ativo, né, brigando por esse acesso no nosso país. Quem quiser acompanhar o Instituto o nosso site é tratabrasil.org.br, né? Nós temos as redes sociais, @tratabrasil, seja YouTube, LinkedIn, Instagram, e também nós temos um site bem legal que é o painelsaneamento.org.br. Esse site, ele tem municípios acima de 50 mil habitantes. Você digita o nome do seu município e aí você tem acesso a dados de saneamento, de doenças de veiculação hídrica, de escolaridade média com e sem saneamento, renda média com e sem saneamento, consegue baixar em Excel, cruzar as informações. Então, o pessoal usa muito esse site, ou o Ministério Público para cobrar o avanço, ou a população para entender a realidade do seu município. Então, também é um site bem legal para entender um pouquinho mais a respeito do assunto. Legal, então. Obrigada, Luana. Suas considerações finais, então. Eu gostaria de agradecer, porque eu aprendi um monte com vocês aqui. Acho que quando a gente junta, né, nutricionista, médico, jornalista, engenheiro, é uma construção de conhecimento conjunta. Então, contem com o Trata Brasil também, para o que vocês entenderem como pertinente. Acho que talvez essa aqui é a primeira gravação de muitas parcerias que possam surgir.
Oh, muito bom. Giana, tuas considerações? Obrigada pelo convite. Poxa, foi uma aula, né? Uma super aula, muito bacana. É muito bom sempre a gente conversar, né? Exatamente o que tu falou, né? A gente acaba sempre trocando cada uma com a sua posição e meio que faz a gente sair do nosso quadrado, né? É muito fácil a gente abrir a torneira e a gente tem tudo que precisa, né? Mas realmente expande os nossos horizontes. Obrigada, muito bom. Dr. Marcos? Eu quero agradecer a tua presença, a sua, Giana, foi fantástico. Eu acho que todo mundo precisa conhecer o Instituto Trata Brasil, né? Eu vejo que como a gente precisa educar as pessoas, conhecer os assuntos que fazem a sociedade mudar. Então, a ProRim é isso, para levar saúde, educação, né, desenvolvimento para a nossa sociedade. Então, e ajudar as pessoas, obviamente, com problemas renais, né? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Giana, de novo a gente junto, né? E Josi, você foi ótima. Obrigado mesmo. Fez Estar toda aqui com a gente. Legal, sempre um prazer poder discutir sobre saúde e educação, né? Então, esse foi o nosso ProRimcast. Não deixe, então, de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais também. E, se tiver dúvidas ou sugestões, mande para comunicação@prorim.org.br e até a próxima.